Então vamos lá, sejam bem-vindos. Silencie o celular, quem não silenciou, vamos para os 4 passos da análise de riscos. Eu sou o Daniel Veiga, fundador da Rashopper, e eu te ajudo na gestão de riscos. Fique comigo que eu vou te mostrar como praticar 12 minutos do seu dia com tarefas do dia a dia para gerenciar os riscos. Imagina você tendo maior previsibilidade, maior proteção, maior integração, maior motivação, mais melhorias nos seus sistemas, além de redução de manutenção e das perdas. Pois bem, é isso que a gente vai ver hoje. Tudo isso sem burocracia, sem cálculos complexos, com técnicas comprovadas e com resultados que você vê. Tudo isso de uma maneira mais simples possível, que foi o que eu consegui coletar nesses anos de trabalho, com mais foco possível e com maior valor possível. Não precisa ser nenhum gênio, então fica tranquilo que se você não domina a arte da gestão de riscos, não tem problema, porque a gente vai ver aqui o passo a passo. E eu vou te falar sobre o pulo do gato. O pulo do gato são os controles de desvios. Então, controlar o desvio em um processo de gestão de riscos é essencial e a gente vai ver como fazer isso daí. E isso tudo vai te dar mais qualidade de vida, porque você vai ter uma gestão mais tranquila dos seus processos. Além disso tudo, ser um atalho para o seu sonho. Então, se você quer ter uma planta que trabalha com mais eficiência, mais eficácia, tudo que eu vou te falar aqui vai ser importante para isso. E a gente viu aí, se você não viu nenhum vídeo meu, eu já falo isso algumas vezes, que 73% das perdas são evitáveis. Então, a gente tem que somente 27% das causas de perdas são de fontes desconhecidas ou de fontes naturais. Todo o resto é sabotagem, falha mecânica, falha operacional, falha no processo e falha de erro de projeto. E o mais interessante é que 90% e 100% das empresas não fazem gerenciamento de riscos. Ou seja, estão deixando dinheiro na mesa, né? Então você vê aí que a grande massa não faz. E esse é o processo de gestão de riscos. Então, a gente começa aí com a determinação dos limites do sistema que a gente vai analisar. Primeiro passo, então, você delimita o que é. É um projeto? É um processo? Se é um projeto, qual que é o escopo do projeto? Vai de onde até onde? Se é um processo, quais são as etapas? Quais são as transformações que ocorrem no sistema? Depois disso, determinou os limites? Ok, vamos para o próximo passo, que é identificar os perigos. Então, é parte integrante de todo o processo de gestão de riscos, você identificar os perigos. Daí você pode identificar através de metodologias mais pontuais e que é de uso geral, por exemplo, checklists, o APP, auditorias e análise what if. Você seleciona os pontos de atenção aí e depois você continua. Ou você usa o Rashopper, que você já vai fazer essa checagem de pontos, vai levantar os perigos e muitas vezes você já sai aí com uma qualificação, uma quantificação, na verdade, uma semi-quantificação, né? Dependendo do nível de precisão que você tem dos dados do Rashopper, você consegue aí ter uma certa precisão nos seus dados de frequência e gravidade. Outras vezes não. E depois disso, identificou os perigos, você vai para os cenários acidentais, ou seja, quais são as causas combinadas com os efeitos que você tem.
E o RASOP te ajuda nisso também, ok? Depois dos cenários acidentais, você vai para a quantificação de frequência, de fato, e para a quantificação de consequências. Na quantificação de frequências, você tem as várias árvores, árvores de falha, árvores de evento. Você pode usar o FEMEA, o FEMECA, uma base de dados, né, um banco de dados para levantar essas frequências. E para quantificar, para fazer a quantificação de consequências, aí você usa simulação. A maioria das vezes pode ser de efeitos físicos ou pode ser de simulação do processo. Você tem alguns softwares para isso, por exemplo, o Vensim, da Ventana Systems, que é usado no MIT, você tem o FlexSim, e você tem outros softwares de simulação, você tem da própria Autodesk, você tem softwares, e você também tem os cálculos de vulnerabilidade que vão te ajudar a quantificar as consequências. A partir disso, você vai ter de fato aí o cálculo do risco, que você vai comparar com critérios, sejam eles corporativos dentro da sua empresa. Então, a sua empresa fala, ó, se for acima de 20, eu aceito ou não. Se for abaixo, eu aceito ou não. E aqui nesse ponto, você tem a construção da sua matriz de risco, a matriz de aceitabilidade de riscos que a gente vai ver logo à frente. Então, basicamente, calculou o risco, comparou com o seu critério de aceite, pode ser governamental, pode ser corporativo. Está inaceitável, você vai ter que modificar o seu projeto e voltar de novo no começo desse ciclo. Se você simplesmente quer otimizar o seu processo e não é devido ao risco, tem empresa que 100% dos cenários acidentais aqui que ela identifica, ela vai modificar o projeto até tentar chegar na perfeição. Ok, única coisa é que você tem uma curva de custo para essas modificações, que você pode ter o custo da sua proteção, da sua prevenção e da sua detecção ser maior do que o custo da materialização do seu risco. Então, cuidado com isso. E depois, a gente tem aí um universo de riscos. Então, muita gente fala de risco corporativo, fala de risco operacional, de risco de projeto, de risco de processo, de risco financeiro. Eu tentei aqui juntar todos os riscos numa grande matriz, uma grande hierarquia de riscos. Então, a gente vê aí que existem riscos internos não técnicos, que é relacionado aí com custo, prazo, gerencial, perda de potencial, fluxos de caixa. Você tem riscos externos que são previsíveis, do tipo taxa de câmbio, inflação, impactos sociais, impactos ambientais, riscos operacionais, riscos de mercado. Isso aqui também tem uma certa resolução, ou seja, você tem uma resolução e uma precisão de valores nesses todos, né? Porque o princípio do risco envolvido é a incerteza. Então, sempre que a gente falar de risco, a gente está falando de uma incerteza. Nunca vai ser certo, ok? Você pode aumentar a precisão da sua análise, dos seus números, mas nunca será certo, porque a natureza do risco é a incerteza. Então, continuando lá, e nós temos medidas externas imprevisíveis, do tipo medidas reguladoras, e isso pode ser medidas reguladoras de mercado, por exemplo. Um bom exemplo disso é guerra.
é uma medida de autorregulação de mercado que às vezes você não tem certeza se algo vai aumentar, o preço vai diminuir, se alguém jogar, por exemplo, uma bomba numa determinada área, inviabiliza o acesso à área. Efeitos colaterais que podem ser efeitos relacionados com união de outros efeitos, por exemplo, nós temos efeitos cascata, efeitos dominó, efeitos borboleta, né? Então, nós temos vários efeitos que não são previsíveis, reação fora de controle, enfim, existe um universo de efeitos colaterais possíveis, assim como desastres da natureza. Nós temos também riscos de ordem legal, ou seja, reclamações contra terceiros, reclamações de terceiros, contratos, ou seja, isso é muito importante, por exemplo, a gestão de contrato é muito importante quando você está fazendo um projeto que você tem cláusula de multa por atraso, por exemplo. Então, você tem que controlar esses riscos se a possibilidade de você entregar fora do prazo compensa a multa do seu contrato ou até mesmo a perda do seu contrato. E a gente vai ver em outras aulas que você pode ampliar essas dimensões de efeitos, por exemplo, para interrupção de negócios. Se eu ficar uma semana parado com o meu negócio, qual que é o risco de eu perder o meu cliente por causa disso? Ou os meus clientes, ou toda a minha carteira, ou eu simplesmente falir? O que é catastrófico para mim em perda de contrato? E a mesma coisa, patente. Qual que é o meu efeito, o meu dano, caso eu não tenha patenteado algo e eu perca essa responsabilidade sobre a produção do produto? Por exemplo, eu posso criar todo um sistema produtivo baseado em algo que eu inventei e, de repente, alguém vai lá, por exemplo, os chineses, que são muito bons nisso, e fazem algo igual. E se eu, no meio do processo, perder uma licença essencial para o meu negócio? Além dos riscos claros na indústria que a gente tem da dimensão de efeitos técnicos, por exemplo, complexidade de um projeto. Então você tem aí os fatores de inovação, se alguém já fez o projeto ou não. Tá vendo? Tudo são parâmetros que amplificam ou reduzem as condições de previsibilidade do seu universo, do seu sistema. Por exemplo, o protótipo. Você fazer um protótipo é você tentar validar o quanto antes uma hipótese. Ou seja, você está tentando acertar o alvo da realidade do que seria algo que você não fez ainda. Porque se você já fez, não é mais um protótipo. Tá certo? Você tem aí riscos inerentes a tecnologias, então aqui entra muito os agentes perigosos que os órgãos ambientais controlam, entra nisso. Por quê? Por exemplo, você tem amônia, cloro, é inerente da tecnologia, da manipulação desses agentes, os riscos de perda de produto com explosão, danos à propriedade, contaminação, tanto do ar, da água, do solo, de pessoas. Você tem performance. Então você tem aí um livro que eu gosto muito, que fala bastante disso, é a meta. Então, como que a interação de diferentes performances pode impactar no seu resultado final. Então, aquela ideia que você tem 10 máquinas que produzem 10 peças por hora, você nunca vai produzir 100 peças numa hora. Por quê? Cada uma das máquinas vai ter um momento de baixa produtividade e você tem que usar ela como gargalo.
Ou seja, você está considerando uma certeza na performance que ela não existe. E assim como as mudanças na tecnologia. Então, essa parte aqui, essa última ramificação é muito importante em novos projetos. Todos esses parâmetros aqui são muito importantes para novos projetos. É claro, os outros também são, mas esse aqui fica mais evidente e as metodologias mais conhecidas destacam bastante isso, né? Tanto PMI, Scrum, metodologias ágeis, elas destacam bastante isso. Por quê? Eu vou fazer um projeto, eu vou considerar que a minha capacidade produtiva vai ser de 8 horas por homem por dia? Então, talvez não. Porque se você tiver uma mudança de tecnologia, talvez você tenha que considerar que ele vai trabalhar de fato 4, às vezes 2 horas por dia. Ok? Então, esse é o universo de riscos. E daí você pode pensar em mais aí, me mandar, falar assim, Daniel, você não considerou outra dimensão aqui no seu universo de riscos. Beleza, eu atualizo a hierarquia aqui. E vamos lá. O método Grasshopper é um método que eu criei a partir de experiências e estudos de diferentes técnicas, de quebrar a cabeça, de errar, de fazer coisa errada. E, basicamente, aplicando bem o método, você consegue acelerar o processo de gestão de riscos em até 8 vezes. Então, assim, seria um método de alta performance. É difícil chegar nesse número, mas não é impossível. Por quê? Ele se baseia, o primeiro passo é alta interação. Ou seja, você tendo uma equipe que realmente interaja entre os elementos dessa equipe, você já pelo menos dobra a velocidade da reação delas. É muito simples esse teste. É você pegar um grupo para trabalhar num projeto, um trabalho de escola que seja, e eles não se conversarem durante uma semana, falar assim, fulano, você vai fazer isso, 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 cada um separa a tarefa lá, tudo bonito no papel, cada um vai fazer o que tem que fazer. Você se encontra o grupo de novo, uma semana depois, daí você vai ver o quanto de coisa está discrepante, está descolada do que um pensava com relação ao que o outro ia fazer. Então, você aumentando essa interação, pensando em reagentes mesmo, né? Então, como que você faz aí uma boa solução? Um bom bet aí numa batelada? Você tem que ter os reagentes bem pulverizados, né? Você não pode ir lá e colocar um bloco, por exemplo, você vai fazer um bolo, vou colocar um exemplo mais próximo da realidade de todo mundo, porque eu não sei qual é a formação de cada um. Então, eu vou fazer um bolo, eu vou lá e vou colocar, por exemplo, fermento empedrado no bolo? Não. Eu vou colocar o ovo inteiro? Não. Eu vou tentar bater isso aí, fazer com que vire uma massa o mais homogênea possível. E esse é o ponto da interação. Esse é o quão importante é a interação. O passo 2 é o entendimento do sistema. Então, quantos projetos que você vê por aí, ou mesmo processos, rotinas operacionais diárias, que as pessoas não entendem o que estão fazendo. Então, o que acontece? A pessoa simplesmente executa e não entende. Agora, se ela entender, não melhora a velocidade do processo? Não melhora a qualidade do resultado final? Então, é isso que eu estou falando aqui. Um bom entendimento, seja lá do sistema que for,
aumenta em pelo menos 2 vezes o processo de gestão de risco. Lembra aquele processo lá que eu mostrei? Limita o sistema, identifica os perigos. Então, aumenta em mais 2 vezes. Então, se você tiver uma ótima interação, entendimento do sistema, então você já quadruplicou o processo. Porque é um processo, você sempre vai ter risco. A partir do momento que ou você tem algo incerto, ou você tem um agente que emite perigos, você tem o risco, ok? E daí você tem várias técnicas para isso. E finalmente, consolidação de hipótese. Consolidação de hipótese é algo que muita gente faz, quase que empiricamente. A maioria das empresas consolida, às vezes na porrada, na tentativa e erro. Vai lá, quebra a cabeça e consolida. Mas você tem formas de consolidar hipóteses mais facilmente, mais rapidamente. Eu nem vou colocar aqui 2 vezes. Por quê? Porque esse aqui já é o meu parâmetro base. Eu estou considerando que todos os sistemas, processos, projetos trabalhados, existe alguma forma de consolidação de hipóteses. Ou a pessoa, ela testou empiricamente, ou ela leu algum artigo de alguém que já testou, seja em escala laboratorial, seja num piloto, seja em eventos que realmente aconteceram na indústria, na área dele, no mesmo ramo de atividade, ou de experiência de outras pessoas, mas as pessoas consolidam. Então, esse aí seria meu baseline, seria a minha linha de base, onde, a partir desse número, eu vou ter as multiplicações, ok? E, finalmente, o quarto passo é haja agilmente. Então, da mesma forma que lá, no passo 1, interação entre as pessoas ficando uma semana sem se ver, sem se falar, as tarefas descolam do esperado, aqui da mesma forma. Se a pessoa demorar para agir, os riscos vão aumentando, porque as incertezas vão aumentando. O caminho de tarefas, de resultados que cada um vai trilhando, vai para um lado diferente do outro. Então, e quanto mais rápido você agir para ajustar o percurso, melhor. Aí entra todas as metodologias Lean, ou seja, metodologias de produção enxuta, de gestão enxuta, ágil de projetos. Por quê? Você tenta agir o mais rápido possível. E você não vai agir aqui por impulso, você vai agir baseado em alguma certeza. Por quê? Se você agir rápido, numa intensidade forte para a direção errada, você vai ter um -2 aqui, e não um mais 2 vezes, ok? Então você vai atrapalhar o seu processo. Então é importante você correr, mas correr para a direção certa, com preparo. E nessa corrida, você vai ter 3 obstáculos, que são os obstáculos da gestão de riscos que eu vejo como os mais claros. Você pode achar que existem outros, mas eu tentei compilar os 3 obstáculos aqui, que são obstáculos que eu vou falar mais para frente para não te confundir. Eu vou entrar um pouco mais no método Rashopper. Então, o primeiro passo, interaja com as pessoas. O que a gente faz nessa interação com as pessoas? A gente tem reuniões eficientes, onde... O que é uma reunião eficiente? É uma reunião que tem resultado, certo? Nós temos o stand-up, que é uma reunião, stand-up meeting, uma reunião de pé. Eu até produzi um artigo sobre isso para a Escola da Prevenção, sobre reunião de pé. Que é o quê? Eu vou dar a dica de ouro aqui. É você
fazer uma reunião eficiente, só que de pé, e com uma meta muito específica, que é o quê? Você junta o seu time, e daí o líder do projeto, do processo, do time, pergunta para cada um o que ele fez ontem, o que ele vai fazer hoje, e se ele vê algum impedimento nessa tarefa que ele vai fazer. E isso é rápido. Você dá a palavra para cada um durante 1 minuto. Por exemplo, hoje eu vou... Ontem eu preparei essa palestra, hoje eu vou fazer esse webinário. Que impedimentos que eu posso ter hoje? Eu posso ter falha na internet, eu posso ter falha na plataforma de webinário, eu posso ficar rouco. Tá, então eu tenho umas probabilidades aí. Mas o que você acha que pode pegar mesmo que você não pode resolver? É falha na internet. Tá, e o que você vai fazer caso isso ocorra? Eu posso gravar outra palestra e mandar para o pessoal. Beleza, ok? Se tivesse alguma coisa que eu não pudesse fazer, por exemplo, eu só estou usando uma plataforma, né? Eu já tinha um plano B, mas digamos que eu só tenho uma plataforma e ela pode quebrar no meio do caminho. E aí? Daí eu vou perguntar para alguém que está no meu time se ele pode me ajudar. Flávio, por exemplo, sei lá, Uvi, você pode transmitir aí para mim o webinário? Ok? Então, eu chamo já outra pessoa do meu time para fazer o meu backup. Ou seja, com isso as tarefas vão andando mais rápido, porque todo mundo sempre vai estar a par do que está acontecendo. Tá vendo que o nível de incerteza no seu processo começa a reduzir? Então, assim, são experiência própria. Você consegue fazer em 12 minutos reunião com 10 pessoas tranquilamente. Porque vai ter um que vai entrar um pouco mais no detalhe. Se entrar no detalhe, você exclui para a conversa, fala assim, isso aqui é outro ponto, depois vocês conversam, ok? Então vamos lá, foi só uma dica mesmo, só um parênteses, senão a gente vai se prolongar muito nisso daqui. E a próxima técnica que você pode usar para aumentar a interação das pessoas é o brainstorming. Ou seja, o brainstorming é uma forma de você criar um monte de ideias, e daí você tem princípios, você tem leis do brainstorming para você conseguir fazer isso. Uma das leis é não haver crítica. Então, eu vejo muito que dizem ser um brainstorming, só que não é. Porque um dos princípios do brainstorming só tem 5 leis. E a primeira lei é: não farás críticas. Ok? Esse é o objetivo. Depois eu tenho outras aulas sobre as outras leis, mas não vem o caso para a gente não se estender. Mas no brainstorming, a primeira coisa é nunca fazer crítica. Depois você vai analisar se é relevante ou não, se é factível ou não. Tá certo? E o brainwriting, que é uma evolução do brainstorming, só que escrito. Então, assim, nem sempre você consegue fazer um brainstorming com todo mundo ao mesmo tempo, ali, presencial. Então, para isso, existe um brainwriting. E existem outras técnicas também, o NTD, que eu nem coloquei aqui, para você conseguir fazer esse processo de levantamento, de esgotamento de ideias, e isso é muito importante, você esgotar a mente das pessoas. Por quê? De novo, você está reduzindo as incertezas. A partir do momento que as pessoas falam, elas falam, outras pessoas depois vão validar essas ideias ou não. Porque se ela não falar, a gente não vai saber que é possível ou não, se é possível ou não. Certo? Reunião eficiente. Eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe, porque é importante, ok? Então, ao contrário do desperdício com reuniões improdutivas, já falei, um dos problemas que ela vem lá, essa técnica que a gente usa desde 1700, que é uma técnica do Congresso britânico, que você só está com efeito. Por quê? É uma técnica para você definir uma pauta,
geralmente um problema, uma pauta, definir pontos de vista, sugestões da esquerda ou da direita, as pessoas votam, aceitam ou não, e acabou. Não é feito para resolver problemas. Ela não vai atrás dos desvios do processo. Não é feita para isso, certo? E também não é feito para levantar o histórico das pessoas. Ou seja, você vai ter pontos de vista de quem propôs as soluções e quem propôs os problemas. Só. A redução de incerteza, você também não vai reduzir as incertezas. Por quê? É tudo afirmação. A esquerda afirma uma coisa, a direita afirma outra. É que nem Guerra Fria. Cada um está querendo sempre ter mais certeza que o outro. E não buscar as incertezas que existem. Por isso que reuniões que funcionam têm que gerar confronto. Tem que gerar confronto. As pessoas têm que se confrontar, têm que levar à tona os problemas. Não pode esconder problema. Esconder problema, você está aumentando a incerteza. Certo? E daí a gente vai ver, depois tem até algumas formas de você fazer esses confrontos aflorarem, só que de uma maneira saudável, que é você unir o grupo, etc. Que são as 3 leis do grupo. Então, primeira coisa, você une o grupo, você deixa ele conciso. E depois você vai concentrando eles focado numa mesma coisa para eles se estressarem. Por quê? No momento de estresse é que vai sair os pontos mais capciosos ali, mais tenebrosos, mais ocultos, mais sombrios, sombrio, oculto, incerto, ok? Nível de incerteza. Se está oculto, você não está vendo, logo é incerto para você. E daí, a partir disso, você mobiliza em busca da solução. Por isso que você precisa de um líder na reunião. E você vai passar por 10 obstáculos. 1 é a metodologia, que eu já falei, que ela é centenária. 2 é a participação. Pessoas vão participar mais e outras vão participar menos. 3 é a crítica. Então, se alguém falar assim, você está viajando, o cara não vai falar mais, ele não vai dar mais nenhum pio. Ou senão ainda vai ficar bravo com todo mundo. 4, a expressão não verbal, geralmente aqui do chefe, né, ou do superior imediato, que quando alguém dá uma ideia numa reunião, o chefe já faz aquela cara de aprova ou não aprova, e daí todas as ideias, todas as soluções vão ser orientadas na mesma direção, ou da aprovação ou contra a reprovação, né? Ninguém quer levar bronca depois. O outro é o tempo. Então, é uma péssima distribuição do tempo, onde geralmente quem identificou um problema fala, e daí fala 50 minutos, você tem 5 minutos para resolver o problema, certo? Ninguém viu isso, né? Não acontece por aí, não é um problema. Foco, porque muitas vezes, num problema complexo, o que você faz? Você chama um monte de gente. E daí, com um monte de gente, é muito mais fácil perder o foco. Conversa paralela, vai falar de outra coisa, começou a falar do problema do cafezinho, de repente já está falando da festa de aniversário, certo? A autoridade também é um problema, porque se tiver uma autoridade, seja em cargo ou seja em expertise dentro da reunião, a palavra dele tende a criar autoridade dentro do grupo, e daí as outras pessoas não vão querer contradizer isso, essa pessoa. A persuasão, ou seja, se alguém for mais vendedor do que o outro no grupo, ele vai direcionar as ideias para a visão dele. E o retardo, que é o quê? O efeito retardado, que é você não resolver o problema na reunião de fato, e daí ou as pessoas ficam conversando sobre o problema, ou depois da reunião, né? Ou você tem que criar outras reuniões para resolver o problema. E, finalmente, a falta de apoio. Por quê? A falta de apoio de quem deu a ideia,
que foi vencedora, por parte de quem deu ideias perdedoras. Por quê? Nosso modelo não é um modelo de colaboração, é um modelo de competição, né? Esse negócio de esquerda, direita, votação tem que ser usado com muito cuidado, porque quem perdeu o voto vai sabotar consciente ou inconscientemente o projeto, as tarefas a serem executadas. E a gente passou lá pelo gráfico e a gente viu que sabotagem é responsável por 9% das perdas das indústrias. E, quer queira, quer não, aqui nesse ponto 10 está lá a causa raiz. Foi aquele sujeito que estava numa reunião e foi menosprezado. Daí ele ficou com isso, foi andando, contaminou o grupo. Tá vendo como tudo isso, uma simples reunião já é gestão de riscos? Faz você bater e não andar com o seu projeto? E daí, claro, você tem as boas práticas. Uma reunião tem que compensar o custo, as pessoas têm que ser as essenciais, as informações têm que ser enviadas com previedade, ou seja, para as pessoas estudarem antes de chegar na reunião e não entenderem o problema lá. Os tempos têm que ser definidos, os resultados, os objetivos da reunião também, e tem que ser distribuídos os compromissos. Senão você não tem ação. E lembra lá? Quarto passo, agir agilmente. Então, é tudo interligado. Eu só separei em passos para virar um método mais fácil de se aprender. Segundo, entenda o sistema. E daí você tem várias técnicas para entender o sistema. Por exemplo, 5W2H, 6W3H. Agora eu já descobri que tem 9Ws e 6Hs. São muitas letras. Temos desenhos, fluxogramas, protótipos, canvas, simulações e outras infinidades de documentação para tentar entender o sistema. E olha que coisa, a gente tem uma outra plataforma muito útil de entender o sistema, se chama Diálogo. Às vezes acontece das pessoas usarem esse sistema complexo de entendimento de sistema, mas acontece. E a gente tem aí, o terceiro passo é a consolidação de hipótese. Como eu falei, você tem vários documentos, várias formas de consolidar a hipótese. Checklist, análise SI, APR, RASOP, são formas de consolidar hipóteses. E a gente vai entrar um pouco, então, no RASOP, que vem aí de Hazards and Operability Study, ou análises, que significa estudo de operabilidade e perigos. Então, operabilidade de operação. Isso é muito importante, porque partindo dessa essência, dessa palavrinha, você pode expandir o RASOP para qualquer coisa que seja operacional, operável. E, além de tudo, que tenha perigos. Então, você consegue analisar as duas coisas com essa metodologia, com esse método. Porque você usa uma reunião multidisciplinar, que é importante nesse caso, então não só fazer uma reunião com 10 engenheiros eletricistas para analisar um sistema elétrico, mas um engenheiro eletricista, um de manutenção, um civil, se for o caso, alguém de segurança do trabalho, alguém das finanças, se for necessário, para você ter um grupo conciso e multidimensional. Porque só assim você vai ter uma visão sistêmica e sistemática. Por quê? Você vai ter uma forma de análise que é sistemática, que vai passar por todo o sistema, que é sistêmica. Isso se relaciona onde? Com a pirâmide de Beard. Então, lá na pirâmide de Beard, a gente viu que uma morte se relaciona com 10 perdas menores, com 30 danos à propriedade, com 600 quase perdas. E já tem alguns teóricos que falam de 60 mil desvios de processo. Lembra do pulo do gato lá? Eu falei dos desvios de processo. Porque o desvio de processo, ele está na base. Então, o que é um processo de qualidade? É um processo com baixa variabilidade, correto? Ou seja, você faz perfeitamente
etapas iguais e tem resultados iguais, e você sabe exatamente o resultado, caso você mude cada uma das suas variáveis, você está com um processo muito bom, de alta qualidade. E daí você tem técnicas para isso também, que são 6 sigmas, aí vai. Muito rápido até então, faz uma pausa, a gente tem mais um tempinho aqui, hein? Então, deixa eu até tomar uma água aqui. Vamos então a uma planilha simples de RASOP, bem resumida, para caso você queira fazer algo rápido. Então você tem lá desvios, causas, efeitos, um risco e ações. Isso é o mínimo que você pode ter. Por quê? O RASOP ele é baseado em desvios de processo. Então aqui eu coloquei um exemplo, menor fluxo de caixa. O que é? O menor é uma palavra guia, ela dá uma orientação da direção que está indo o seu parâmetro. Parâmetro aqui no caso é fluxo de caixa. Então, menor fluxo de caixa é um desvio de um parâmetro que eu tenho, que eu controlo, que eu tenho um intervalo operacional bom para mim. Então, aqui no caso é um menor fluxo de caixa do que o operacional, do que eu consigo sobreviver. Quais as causas disso? Uma das causas, gastos excessivos. Com a sua equipe multidisciplinar, você vai levantar todas as possíveis causas desse desvio, por exemplo, fluxo de caixa. Só coloquei uma aqui para não gastar muito tempo. E depois você vai ver quais os efeitos desse desvio. De preferência, os efeitos desse desvio gerados por essa causa. Então você pergunta aí para o seu time multidisciplinar, qual que é o efeito de eu ter menor fluxo de caixa devido a gastos excessivos? A necessidade de adquirir um empréstimo. Ou eu vou ter que vender alguma coisa aí para compensar isso. E o risco disso para mim é alto? Digamos que porque eu dependo desse fluxo de caixa para sobreviver. Tá. E o que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer uma medida de contenção de gastos. Agora eu vou colocar uma alçada ali para controlar. Então, as áreas não vão mais poder gastar desenfreadamente, vão ter que controlar os gastos. E vão ter aprovação do superior e assim por diante. Ok. Aqui já uma planilha completa do RASOP. Então, parâmetro, fluxo, palavra guia, maior, causa, gastos excessivos, efeitos, necessidade de adquirir um empréstimo, frequência, 5, ou seja, aqui eu estou considerando de uma escala de 0 a 5, então está no máximo, sempre está acontecendo. Gravidade, 5 também, é catastrófico para mim, se acontecer, nossa senhora, caiu o mundo, quebrou tudo. O risco é 25, que é frequência da causa vezes a gravidade do efeito. Aí tem até um parênteses que alguns consideram frequência do cenário acidental, ou seja, frequência da combinação causa mais efeito, ok? Aí você coloca na premissa do seu projeto, da sua análise, você coloca isso como premissa ou não. Como que eu detecto esse desvio? Vou ter uma análise diária de contas. Todo dia alguém vai estar lá olhando meus gráficos de fluxo de caixa. Legal. Prevenção. Vai ser a aprovação de gasto por alçada. Proteção. Vou ter investimentos de alta disponibilidade. Para caso eu precise tirar dinheiro, eu tenha rápido isso em mãos. Recomendação. Pensando nesse cenário, eu vou recomendar que se diminua o limite de crédito. Tudo isso, pessoal, com a equipe multidisciplinar chegando no consenso de cada palavra que está escrito aí, de cada número que está posto nessa planilha. Porque essas pessoas vão ser o corpo de conhecimento da sua análise do seu sistema. Depois, no relatório de RASOP, você vai colocar esses nomes e daqui 5 anos, quando você for revisar, rever, ou mesmo der algum problema nesse sistema, essas pessoas vão ser chamadas para falar, o que vocês pensaram quando escreveram nisso?
E é aí que entra as nuances da experiência de um líder RASOP. Você tem que saber escrever de uma forma e perceber que o seu grupo vai entender o que está escrito mesmo daqui 5 anos. Então, tem que estar claro, tem que estar contextualizado, tem que usar jargão da área, palavras-chave da área. Não adianta você usar um contexto se a sua nomenclatura não for ubíqua. O que é isso? Que seja único para aquele grupo de pessoas, que seja entendível por aquele grupo de pessoas. Tudo isso para reduzir a incerteza. Vamos então passar rapidamente pelo fluxo do RASOP. Então, você começa lá, início, seleciona um nó de processo, explica a intenção desse nó para todo o seu grupo entender, seleciona um parâmetro do processo, por exemplo, fluxo, aplica a palavra guia ao parâmetro, por exemplo, maior fluxo, lista as causas do desvio, sem as prevenções, sem as salvaguardas, sem as proteções, identifica as consequências dos desvios também, identifica como você detectaria ou detecta, e as salvaguardas, que são medidas preventivas e protetivas, intertravamento, etc. Avalia se funciona ou não, se é eficaz, você parte para frente. Se não for, você recomenda uma ação, ok? E você faz isso, passa esse ciclo até chegar no último desvio do último nó, da última palavra guia, tá certo? Esse é o fluxo. Eu vou dar um exemplo aqui rápido. Então, você tem aí ali um desenho de um tanquinho. Eu peguei aqui um desenho do AutoCAD 3D Plant. Então, o nó é o tanque. A intenção dele é conter o líquido, o parâmetro é nível, a palavra-chave, a palavra guia é maior, a causa vai ser falha humana na abertura das válvulas 1, 2, 3. O efeito vai ser o transbordo com possibilidade de atingir pessoal na área e contaminação do solo. Daí, o time vai ver essa frequência. Qual que é? Acontece todo dia? O time vai falar, ó, todo dia tem alguém que mexe nessa válvula. E daí mais uma coisa, premissas. Você pode considerar frequência também, tanto do cenário ou da ação. Daí você pode entrar na taxa de falha. Falar, eu não sei nem quantas vezes que mexem nessa válvula, mas eu sei que essa válvula tem a taxa de falha de 1 em 100, ou 1 em 1000, ou nunca aconteceu, ok? Aí você começa a entrar mais no detalhe e precisa de um estudo maior em cada um desses pontos. Gravidade, por exemplo, 5. Para mim, na minha empresa, aí a importância de você fazer a sua escala de gravidade, não simplesmente copiar de uma outra organização, que é o que eu vejo por aí, porque às vezes o que é catastrófico por uma grande corporação multinacional, para você é universal, assim. Ou pior, o que é perceptível para uma grande corporação, ou seja, está lá no nível 1, para você já é catastrófico faz tempo já. Então, é muito importante você adequar a dimensão dos negócios aí, tá certo? O resultado é que é um risco não tolerável, ou seja, vamos ter que reduzir as frequências ou as gravidades. Daí a gente vê com o time, tem detecção? Olha, não tem, porque ali onde que tem o círculo vermelho, a gente tem um TT505, por exemplo, que é um quê? Um transmissor de temperatura. O que eu estou analisando aqui? Estou analisando o nível. Então, não detecta. A não ser que tenha um medidor de nível ali, não vai detectar. Como que eu previno isso? Eu vou colocar um treinamento operacional para as válvulas, ou uma manutenção preventiva. Aí vai do seu time achar o que é mais pertinente para ele ali. Pode automatizar, aí você vai ter que ver o custo-benefício da sua recomendação. Proteção, não tem também. Ou aqui no caso, esse já é o último transbordo. Depois disso, vai para o ambiente. Recomenda ação. Ou seja, ação.
Isso aqui é para você pegar essa célula aqui depois e fazer um plano de ação com ela. Então você vai pegar e vai fazer um 5W2H. O quê? Incluir muro de contenção e isolamento. Por quê? Porque senão transborda na região, vai contaminar as pessoas. Quem que vai fazer isso? Ah, é o Zezinho das couves. Coloca um nome na tarefa. Nós não fazemos nada. Nós não fazemos. Quem faz é uma pessoa. Coloque nome nas tarefas. Nem que seja para ele, seja recomendação, estudar a inclusão do muro. Beleza, mas ele vai estudar. E daí ele vai ter quando ele vai estudar e quanto dinheiro que ele pode gastar, assim por diante. Ok? Então, isso aqui foi uma sequência rápida daquele processo que a gente viu no slide anterior. Também se aplica para negócios. Isso é uma discussão eterna que eu tenho e eu venci algumas já quando me permitem mostrar esse exemplo. Por exemplo, aqui tem um fluxo de um processo de contratação. Então, a gente tem na parte de cima do fluxo aqui, nessa região de cima, pessoas, e aqui um sistema computacional. Isso aqui é um software. Então, o recrutamento e seleção finaliza uma vaga, automaticamente o sistema habilita a ficha do colaborador no perfil do profissional. É um formulário que envia a solicitação para o profissional completar os dados dele. Ele completa, pessoas, carrega os arquivos, envia uma notificação para o departamento pessoal conferir, valida, olha lá, pessoas, validam, agenda de integração, dados ok? Não. Manda outra mensagem, seus dados não estão ok. Ok, sim. É PJ? Não, vai para a folha de pagamento. Se sim, vai para o RP. E aqui da folha de pagamento, faz uma integração com o SAP e coloca os dados na base. Ok? Então, vou colocar um exemplo aqui de como você aplicar o RASOP num sistema computacional. E isso eu vou falar para vocês que eu achei uns 3 artigos no mundo que falam sobre isso, e é bem inovador, viu? Então, é basicamente o seguinte, envia dados para a folha de pagamento. Quais são os parâmetros nessa transmissão aqui? Qualidade dos dados, então você tem que ter o N campos aqui, que você tem que enviar, N dados. Quais o desvio, por exemplo? Dados diferentes do que o real. Os dados que chegam aqui no SAP são diferentes que estão aqui. Outro desvio, mais dados do que o necessário. Dados que estão aqui são a mais que estão aqui. E assim por diante. Tá vendo como você consegue aplicar em qualquer sistema? Pode me dar um sistema aqui, pode até mandar um desafio aí para mim no site fale@rasoper.com que eu vou rasopar o seu sistema. Então, quarto e último passo, haja agilmente. Então, uma das coisas é você investigar, você entender investigando, você ter acordos claros, e aqui também entra uma técnica de acordos claros, onde, como eu já falei, nós não fazemos nada. Então, um acordo claro tem uma tarefa específica para uma pessoa específica, dentro de um prazo específico, com uma prioridade específica. Ou seja, o Zezinho das couves, ele vai fazer um estudo de viabilidade de instalação do muro até o final do quarter, até o final do trimestre, ou até a semana que vem. Daí o Zezinho tem que entender o que ele vai fazer. Parafraseie. Faça a pessoa falar o que ele vai fazer. Você pode fazer isso já na reunião de RASOP, você pode fazer no stand-up, você pode fazer na reunião eficiente, mas faça a pessoa fazer, ok? O Kanban, que é uma forma que eu gosto bastante de colocar todas as tarefas, todos os impedimentos. Se você souber organizar, você não precisa nem de project, você não precisa de sistema nenhum. Basta uma parede, post-its, um post-it amarelo, um post-it vermelho, um post-it verde, uma caneta,
você já faz muita coisa. Por quê? Uma das coisas que eu vejo muito em várias consultorias que eu já prestei é que as pessoas se acostumam com a coisa dar errado. Então, a partir disso, elas criam formas de fazer controle sobre as coisas erradas. É como se, assim, você tem uma fábrica de carro, e daí, como todos os seus carros começam a sair com risco, você começa a criar lá na garagem do carro ou lá na concessionária uma forma de pintar o risco. Entendeu? Então, é isso que acontece. Então, as pessoas... teve uma consultoria que eu fui aplicar gestão ágil de portfólios e a gente fez um Kanban de todas as áreas da empresa. E isso visava gerenciar risco de projeto, risco de processos, desvios. A gente descobriu que eles tinham uma fila de trabalho a ser executado, que nem eles sabiam, de 9 meses. E daí eles falaram assim, mas você vai colocar um monte de post-it na parede, vai cair tudo. Então, é que o post-it não é para ficar muito tempo lá. É para ser rápido as ações. É para ser rápido as soluções. Não é para você ficar meses com o seu post-it ali. É para você ver a coisa fluindo. E você fazendo certo, você vê fluindo. O post-it vai durar 1 semana. E esse é o tempo da tarefa mesmo. Porque daí você vê a coisa acontecendo. Então, essa é uma matriz antes da análise de risco, no caso o RASOP. Então, vocês veem aí que tem lá o total, a última linha, 946 pontos na matriz de risco, sendo 75% na área verde, 20% na área amarela e 6% na área vermelha. Depois que a gente aplicou a análise de risco, a gente teve 898 pontos na matriz de risco, com 0 na área vermelha, continuou 20% na área amarela e 80% na área verde. Ou seja, a gente migrou os pontos para baixo, né? Então, daqui migrou o pessoal para cá e o que estava na ponta aqui saiu, sumiu, certo? E o resultado disso foi o quê? A comparação antes e depois. A gente reduziu aqui, então, a porcentagem, o número de pontos na matriz de risco, e esse aqui é o dinheiro. A gente fez aqui um cálculo que era, no vermelho, era 1 milhão de possível perda, no amarelo, 500 mil de possível perda de cada ponto, e aqui no verde, 100 mil de possível perda de cada ponto. Certo? Então, olha só quanto que foi a redução, de 25% das possíveis perdas. Fora toda a otimização de processo, integração de time, de equipe, redução de pontos de controle, né? Então, assim, o ganho que você tem com isso é muito grande. Vou voltar um pouco, porque não me apresentei propriamente. Então, eu trabalho desde 2008, 2004 com gestão de riscos, já foram projetos em óleo e gás, papel e celulose, químicos, petroquímicos, obras civis, inclusive softwares, que é o que eu estou atuando ultimamente, principalmente softwares e sistemas bancários. E na minha jornada, eu comecei na indústria como laboratorista no projeto piloto, numa startup. E daí o meu chamado para esse tipo de técnica foi quando eu fiz a disciplina QG 636, quando eu cursava Química na Unicamp, que me mostrou que era possível combinar diferentes variáveis, você integrar dimensões e analisar correlações entre variáveis, fazer modelagem e otimizar processos a partir disso. Mas isso, é claro, num sistema laboratorial, né? A disciplina chamava Planejamento de Experimentos e Otimização de Processos. E daí eu achei que isso seria muito difícil de aplicar na indústria, etc., e não coloquei em prática esse tipo de coisa. Até que em 2004, eu encontrei o meu mentor,
Fui trabalhar numa empresa de consultoria de gestão de riscos, fiquei lá por 3 anos, até que eu achei que eu estava bom o suficiente para ir montar minha própria consultoria. E então eu tive provações, aliados, inimigos, e me deparei com a escuridão quando veio a crise de 2008, 2009, que eu comecei a ficar sem clientes, e daí eu tive que continuar a minha jornada mais voltado para a gestão de projetos. Então fui trabalhar para a IBM, para gerenciar pessoas, gerenciar obras civis, e com isso, até que foi bom, porque eu consegui juntar a gestão de riscos que eu tinha aprendido lá atrás com gestão ágil de projetos usados em softwares. E daí agora eu venho e retorno para cá para trazer isso para vocês, que é esses 4 passos que eu mostrei nessa apresentação. Depois de muito estudar, quebrar a cabeça, ver o que servia, o que não servia, corta aqui, corta lá, funciona, não funciona, eu cheguei em algo que é evolutivo, você consegue ver a evolução, que é algo que é importante para mim, e, ao mesmo tempo, responder as perguntas mais básicas, do tipo, por onde eu começo uma análise de risco, como eu consigo tempo, qual a melhor forma de aplicar, como eu faço isso no meu dia a dia com o que eu tenho, como eu treino meus colaboradores. Então, nada, eu respondi a todas essas perguntas aqui. Por onde eu começo uma análise de risco? Delimita seu sistema. Como eu consigo tempo? Faça as coisas fluírem mais rápido. Você pode, por exemplo, ter o stand-up aqui. Qual a melhor forma de aplicar? Constantemente. Então, pode aplicar no seu stand-up aqui, perguntando o que pode dar errado. Como eu faço isso no meu dia a dia? Mesma coisa. Faz na sua reunião lá, 12 minutinhos. Faz lá. O que pode dar errado? O que você fez? O que você vai fazer? O que pode dar errado com isso? Como eu treino meus colaboradores? Da mesma forma. Daí, com o tempo, quando eles tiverem empoderamento das tarefas, eles vão querer criar soluções. E daí eles não vão ser treinados, não vai ser uma arma na cabeça deles, falar assim, receba esse treinamento, senão você vai ser demitido. Ele vai querer ser treinado. E fala, me explica, pelo amor de Deus, me explica que eu quero entender. Esse é o lance. É você gerenciar riscos sem aumentar a burocracia. Tudo isso com metodologias que você vê o resultado. Então, aí a gente tem, 25% de redução das possíveis perdas, com as técnicas que eu te mostrei aqui. E vamos falar, então, um pouco sobre os 3 obstáculos que você vai ter. Vamos lá. Primeiro obstáculo é a falta de conhecimento. Então, é a falta de conhecimento sobre as técnicas, sobre o que fazer, sobre como analisar, enfim, é a falta de conhecimento. O segundo obstáculo é a falta de oportunidade, ou seja, a pessoa até tem o conhecimento, mas ela não tem onde aplicar isso. Ela não tem a oportunidade, ela não tem uma porta aberta para fazer isso. E o terceiro é a falta de vontade. Então, ela até tem o conhecimento, ela tem uma oportunidade, mas ela não tem o mínimo ânimo, ela não tem motivação, ela não tem motivo para ação. Bem, não tinha, né? Porque agora eu já mostrei aí, só essa economia aí de 25% numa primeira aplicação da técnica, imagina se você ficar constantemente aplicando a técnica. Não é à toa que grandes empresas com consciência sobre seus riscos, elas têm uma rotina de revalidação de análises. Então, os 3 obstáculos, você consegue ultrapassá-los. É você adquirir o conhecimento das técnicas necessárias, é você adquirir, criar as oportunidades dentro da sua organização, e isso eu ensino para os meus alunos, eu dou tarefa para eles, que façam eles colapsar na matéria essas ações, e você criar o seu motivo para ação. O seu motivo para ação pode ser financeiro, pode ser de tempo, pode ser de conforto, de paz, de ânimo. Ou seja, se você quer ter mais tranquilidade na sua vida, no seu ambiente de trabalho, você vai aplicar essas técnicas. E daí, visando isso, eu criei uma forma otimizada já, prática,
e que dá um retorno rápido para você aplicar tudo isso. Com isso, você vai conseguir reduzir em 80% as reuniões, em 50% os seus problemas. Vai dobrar o QI coletivo do seu time e, no mínimo, você vai ter aí um aumento de 30% no lucro do seu processo, do seu projeto. Olha, eu fiz projeto que teve 70% de lucro, projeto que ainda tinha variáveis de desconhecimento de tecnologia por parte do time, o time foi aprendendo com a tecnologia e ainda teve 70% de lucro. Então, assim, dá para fazer muita coisa com isso. E uma homenagem ao nosso grandiosíssimo Einstein, a melhor definição de insanidade é fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Então, se você quer um resultado diferente, você pode, pelo menos, acelerar em 3 vezes os seus processos de gestão de risco. E para quem não viu aí os comentários, olha só, vai escrevendo aí as perguntas agora, pessoal, que eu só vou passando aqui para vocês verem um pouco dos comentários de quem está fazendo o curso lá. Então, ó, Fernando Oliveira, estou achando interessante, principalmente nas partes onde tateiam o dia a dia do profissional de segurança. Temos que ter a convicção de que a segurança só se faz com vontade e dedicação. Estou procurando entender cada passo para que possa identificar onde preciso melhorar. Muito bom curso. O curso apresenta uma abordagem muito interessante do Sário. Os pontos em que falam dos obstáculos e soluções é a mais pura realidade profissional de segurança encontra no dia a dia de trabalho. Você apresentou dicas de sua experiência que só aprendemos lidando com a coisa. E isso ajuda a nos preparar melhor para os obstáculos. Muito satisfeito com o curso e estou buscando entender cada assunto com muita atenção.